Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem do lado daí. Então, eu vim trazer uma outra videoaula pra vocês, sobre os slides que eu já passei, mas eu achei que, como é um tema assim, é um tema que eu gosto de falar e é um tema meio complexo, assim, principalmente a parte final do slide. Eu quis fazer uma videoaula, eu falei que eu ia fazer. Eu fiz uma votação no Instagram, se você ainda não me segue lá, tá aparecendo aqui em algum lugar. Nossa, tô me sentindo muito youtuber agora, blogueira. Enfim, eu fiz uma votação lá e ficou decidido que os dias de postagem de vídeo serão segunda e quinta, beleza? Então toda segunda e quinta a gente vai ter vídeo novo, nem sempre vai ser vídeo aula. Eu quero trazer outros tipos de conteúdo pra vocês, como resolução de questão. Na verdade, a resolução de questão eu penso em fazer mais por lá mesmo, pelo Instagram. Mas, tipo, a gente discutir sobre assuntos da química, da ciência, do vestibular, da sociedade brasileira, tá? Eu acho que essas coisas também são muito relevantes. Então, fiquem com a videoaula, espero que tenha sido uma boa videoaula. A parte final do slide e da videoaula, que é diagrama de Pauling, eu acredito que tenha ficado um pouco confuso, porque o diagrama de Pauling só faz sentido quando a gente estuda distribuição eletrônica, e a gente não estudou ainda. Então não se preocupem se vocês não entenderem totalmente, mas tentem entender mais ou menos o conceito, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, lembre-se sempre, me mande mensagem, comente aqui embaixo, dê algum sinal, tá bom? É isso, beijo! Impressionante, eu não consigo parar de novo. Boa noite, galera. Vamos começar a nossa segunda videoaula. Talvez, provavelmente, essa videoaula deveria ter vindo primeiro do que a outra. Mas, enfim, a gente está se planejando ainda, né? Tá tudo muito novo. Esse universo de dar aula à distância para mim é muito novo. Então, peço desculpa para vocês. Então, na última aula, a gente falou sobre coisas macroscópicas da matéria, né? No nosso momento síncrono de aula, que é o momento de aula ao vivo, a Laís falou com vocês sobre misturas azeotrópicas e tal, etc. E na nossa última videoaula eu falei sobre método de separação de misturas, a gente falou sobre a diferença entre uma mistura e uma solução. Então a gente falou sobre coisas bem macroscópicas da matéria. Agora a gente vai olhar lá para dentro da matéria, do que nós somos feitos. Beleza? Hoje eu vou usar uma outra plataforma para fazer a apresentação, então não vou conseguir fazer risquinhos, talvez isso seja ruim, pelo único motivo de que ela é mais fofinha, dá para fazer artes mais legais, mas talvez eu fique incomodada por não poder riscar no quadro, digamos assim, né? Então a gente vai falar de atomística, galera. Né? A gente sabe que nós somos feitos de átomos, mas a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso. Então a frase que eu trouxe para hoje, que está toda coberta aqui, desculpa, enfim. Se não há justiça para o povo, que não haja paz para o governo. Vocês já receberam essa apresentação, então vocês já viram. Eu adoro essa frase e eu queria trazê-la para vocês para que a gente se lembre de que o nosso país, o mundo precisa da nossa revolta, o mundo precisa da nossa indignação, para que assim a gente consiga mudar as coisas, e que a gente não pode nunca ter um sentimento de conformismo, um sentimento de que não vale a pena, de que a gente não consegue, porque é clichê, mas é a união que faz a luta, e quem tem o poder somos nós, na verdade. Então, irmãos, se não tem justiça pra gente, vocês também não vão ter paz, não. E vamos seguir a aula. Vamos começar, na verdade, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar com um pouquinho de filosofia. Vocês ouviram batendo palma? Estão ouvindo? Enfim. A humanidade se faz certas perguntas há muito tempo. Perguntas filosóficas. De onde viemos? Para onde vamos? Podia ir mais rápido, né? Por que existimos? Putz, grela. De que somos feitos? Então, todas essas são perguntas que acredito que assombram vocês, né? E assombram a humanidade desde que a gente começou a aprender a pensar, né? E a gente não sabe de onde a gente veio, para onde vamos, por que existimos. A gente não tem respostas científicas para essas perguntas. Mas nós temos uma resposta científica de que nós somos feitos. Essa pergunta, essa ciência tão maravilhosa chamada química, conseguiu responder. Então, do que nós somos feitos? Vamos descobrir. A primeira tentativa de tentar explicar do que era feito o mundo foi feita por esse carinha aqui, na Grécia Antiga, chamado Demócrito. Ele falou que nós seríamos feitos, imagina que você pega uma folha de papel, você vai dividir no meio, rasgar no meio, aí depois você vai pegar essa outra metade, vai rasgar no meio, vai pegar outra metade, né, vai rasgando, e vai chegar um momento que você não vai conseguir mais rasgar
a folha de papel. Ele imaginava que seria isso. Então, teria um momento em que tipo, você pegava qualquer coisa, que não seria mais possível dividir, e nesse momento nós teríamos tipo, a partícula elementar. Nós teríamos o átomo. Para ele, isso era o átomo. Átomo vem do grego, significa indivisível. É importante salientar que isso é um modelo filosófico. Então, se o Enem perguntar qual foi o primeiro modelo científico de átomo, esqueçam Demócrito, mas eu sempre gosto de falar sobre ele porque foi a primeira tentativa racional de tentar explicar, e foi daí que surgiu o conceito de átomo, né? Por mais que não tenha uma coisa filosófica, perdão, uma coisa científica por trás, a gente não pode desprezar essas tentativas, porque foi a partir daí que outras pessoas viram, não, mas isso não faz tanto sentido, isso não faz tanto sentido, e aí as coisas foram progredindo. Beleza? Seguindo. Não é um modelo científico, como eu já falei. Tá vendo? Esse aqui tem como fazer animações. E aí o primeiro modelo científico que surgiu foi o modelo de um cara chamado Dalton. O modelo de Dalton é praticamente igual ao modelo de Demócrito. Enfim, o modelo de Demócrito ficou aí 2000 anos, mais ou menos. Então vamos lá. A teoria de Dalton possui mais postulados do que comprovações, mas foi importante pois foi a primeira tentativa de explicar o átomo. Desculpa aqui o erro. As principais características dessa teoria são, antes de a gente entrar nas principais características, o que é um postulado? Isso se fala muito em matemática. É uma coisa que você afirma, simplesmente você afirma e você não dá uma comprovação. Por exemplo, se eu falar assim, eu sou a professora mais bonita que vocês têm. Ponto final, acabou. É um postulado, não tem que provar. É isso, entendeu? Esse é um exemplo verdadeiro, né? Mas, enfim, aqui não era. Então, principais características do modelo de Dalton. Os átomos são bolas maciças e indivisíveis. Átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si. Isso aqui a gente vai ver que é mentira. Tudo isso aqui é mentira, na verdade, né? Mas, enfim. O que caracteriza átomos de um mesmo elemento é a massa atômica. Mentira, mentira, tá? E aí, o apelido carinhoso no modelo de Dalton é bola de bilhar. O átomo bola de bilhar. Por quê? Porque ele imaginava o átomo como uma bola maciça e indivisível, assim como uma bola de bilhar. Beleza? Só que aí surgem alguns problemas, né? Surgem uns BOs aí que a Lumena vai tentar esclarecer pra gente. Então, aqui a Lumena fez um fio para explicar pra gente. Vamos lá. Ó, desde a antiguidade, sabia-se que, ao atratar certos materiais, eles passavam a atrair objetos leves. Daí surgiu o conceito de eletricidade. Todo mundo já ouviu falar daquele experimento de você pega lã, esfrega num PVC, alguma coisa, você coloca o PVC perto do cabelo e vai puxar o cabelo, né? Então, alguma coisa estava acontecendo. Aqui, você esfregar aquilo ali, estava acontecendo alguma coisa. A única explicação possível para esse fenômeno é que toda matéria possui cargas elétricas que se neutralizam. E que quando ocorre o atrito, algumas dessas partículas migram para outros corpos. É a única explicação possível. Se eu estou esfregando um pedaço de lã, ouviram batendo palmas de novo? Eu estou esfregando um pedaço de lã num PVC que estava ali sem fazer nada. Eu encostava no meu cabelo e ele não estava fazendo nada. Aí eu esfreguei, eu estou esfregando e vocês não estão vendo, né? Na verdade parece que eu estou batendo uma punheta aqui no ar, mas enfim. Eu esfreguei ali e ele começou a do nada atrair meu cabelo. Isso não existe. Oi, meu cachorro entrou de novo. Alguma coisa aconteceu, né? A única explicação é isso, é que ocorreu uma transferência de alguma coisa. Então a Lumena foi lá e cancelou o modelo atômico de Dalton. Está cancelado. E aí veio o modelo de Thomson. Esse é um momento muito importante porque começa a se admitir a divisibilidade do átomo e a reconhecer a natureza elétrica da matéria. Então a gente sabe que toda a matéria tem uma natureza elétrica, tem uma certa condutância. Aí você pode falar, mas nós temos os materiais isolantes. É verdade, mas os materiais isolantes não é que eles não conduzem eletricidade, eles conduzem muito mal, é diferente. Mas toda a matéria tem a sua natureza elétrica. Então, qual é a proposta de Thomson? É que o átomo seria uma esfera carregada positivamente, vocês estão vendo aqui, ó, essa minha esfera verde, carregada positivamente com cargas negativas incrustadas na superfície. Assim. E aqui foi o nascimento do elétron, né? Isso aqui seriam os elétrons. Vocês estão vendo que isso aqui, se vocês tiverem alucinação, problemas, vocês vão conseguir ver um pudim de passos aqui. Então,
o modelo de Thomson ele é conhecido como pudim de passas. Beleza? Por quê? Isso é uma questão que pode cair no Enem. Por quê? Quais características do modelo de Thomson dão a ele o apelido de pudim de passas? Aí você vai responder. Esfera carregada positivamente com elétrons incrustados. Beleza? Seguindo. Então, essa teoria explica satisfatoriamente o quê? Muitas coisas. Eletrização por atrito. Por quê? Voltando aqui. Eu poderia estar esfregando. Esse elétron ele seria livre para ir para o outro material. Então, explica satisfatoriamente bem. Corrente elétrica explica novamente, porque se a gente for, o que é corrente elétrica? É o fluxo ordenado de elétrons. Então, se o elétron ele está ali, tipo, se o átomo é divisível e o elétron está na superfície, ele pode sair. Então, explica também. Explica a formação de íons, a gente vai falar sobre isso. Na verdade, a gente vai falar agora. Eu tinha colocado isso, né? Coloquei, acho que mais pra frente, enfim. Mas, basicamente, o que é um íon? Um íon é um átomo que não está mais neutro, que ele ou perdeu ou ganhou um elétron, tá? Só que aí vem um cara chamado Rutherford e ele fez um experimento, que esse experimento está representado aqui. Vou tentar explicar para vocês mais ou menos. Mais ou menos não, vou explicar para vocês, né? Então, o que o Rutherford fez? Ele pegou um feixe de cargas positivas e bombardeou uma placa de ouro, mas uma placa finíssima, muito fina, muito fina, muito fina. E aí, ele queria ver o que ia acontecer. E aí, o que aconteceu? A maioria desses feixes passaram pro outro lado e bateram nessa... não sei, nesse material aqui. Com uma certa... eles passaram assim, com uma certa difração, ou seja, eles desviavam um pouco na trajetória. E alguns outros, eles eram refletidos, eles voltavam. Ou então eles iam para uma trajetória muito bizarra, sabe? Então, o que ele concluiu? Ele concluiu que deveria ter alguma coisa no átomo que modificava a trajetória só um pouquinho dessas partículas positivas, e deveria ter algo que repelia essas partículas positivas, porque às vezes elas voltavam, às vezes elas iam para cá, ó, essa aqui veio para cá. Então aí ele pensou mais ou menos nesse modelo atômico. Como seria? Eu teria um núcleo muito pequeno carregado positivamente, e como ele é tão pequeno, a maioria dos fachos de luz não batem nele, passam direto. Beleza? Mas o que bate, volta. O recalque bate no núcleo e volta. Entendeu? E por que os outros feixes sofreriam essa mudança na trajetória? Porque teriam uns elétrons aqui que atraem um pouco essas cargas essas partículas positivas. Porque os opostos se atraem, correto? Entenderam? Então, ele chegou ao seu modelo atômico. E eu expliquei tudo isso desnecessariamente porque estava escrito aqui, mas vamos lá. Rutherford bombardeou uma folha de ouro com partículas alfa e observou que a grande maioria ultrapassava o obstáculo sem sofrer desvio ou reflexão, ou sofrendo pouco, melhor. Assim, foi concluído que no interior do átomo existem mais espaços vazios do que preenchidos. Então, sabe quando você está assim, sentado na sua cama domingo, hoje eu estou gravando essa aula no domingo, e você sente um vazio dentro de você? É porque existe, porque nós somos feitos mais de espaços vazios do que de espaços preenchidos. Não é muito louco pensar nisso? É porque a gente nós estamos vibrando numa velocidade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que parece que a gente é um contínuo, mas a gente não é. Eu vi uma explicação muito didática sobre isso, que é a mesma coisa de um ventilador. Quando o ventilador está desligado, você consegue ver as 3 hélices assim, perfeitamente, né? E você vê os espaços entre elas. Mas quando o ventilador está ligado, está numa velocidade tão alta, mas tão alta, que parece que é um contínuo aquilo ali. Então, quando você sentir uma sensação de vazio dentro de você, é porque realmente você é feito de vazio, tá? Então, seguindo, esse seria o átomo de Rutherford. Modelo planetário. Por quê? Porque parece o sistema solar. Ó, ai, que bonitinho, ó, ficou sobreposto assim.
o núcleo positivo bem pequenininho mesmo, e os elétrons assim nessa trajetória elíptica, beleza? Então o átomo é um enorme vazio, o átomo tem um núcleo muito pequeno, o átomo tem um núcleo positivo, já que as partículas alfas desviavam algumas vezes, e os elétrons estão ao redor do núcleo na eletrosfera para equilibrar as cargas positivas. Então agora a gente já introduz um novo conceito, o conceito de eletrosfera. O que é eletrosfera? É onde os elétrons ficam, é o habitat natural deles, beleza? Tinha uma coisa que eu queria acrescentar aqui, mas eu esqueci, então vamos seguir. Mas aí, tem umas questões não respondidas, né? Se o núcleo atômico é formado por partículas positivas, por que essas partículas não se repelem e o núcleo não desmorona? Pensa comigo. Como assim, professora? Olha só. Aqui não seria só uma carga positiva, seriam várias. Positiva e positiva. Cargas iguais se repelem, certo? Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se o núcleo tivesse 2 prótons, os prótons deveriam se repelir e o núcleo deveria desabar. Mas isso não acontece, porque a gente existe. Como os elétrons ficam em movimento ao redor do núcleo, sem que os átomos entrem em colapso? Por quê? Vamos pensar, os elétrons são a mesma coisa. Eles têm carga negativa, então eles deveriam se repelir, certo? Então por que esse elétron não repele esse elétron e aí todos os elétrons são repelidos e o átomo desmorona? Se as partículas são de cargas opostas, comparando o núcleo com a eletrosfera, por que elas não se atraem? Ou seja, a pergunta é, por que os elétrons não são atraídos pelos prótons do núcleo e o átomo não colapsa sobre si mesmo? Alguém sabe responder? Não sabe. Aí o que acontece isso aqui, ó. Virou um grande meme da Nazaré, quando pensamos nessas questões. E aí, veio Bohr. Bohr era um aluno de Rutherford, se eu não me engano. Morri, perdão. E aí ele fez pequenas mudanças. É uma adaptação do modelo de Rutherford. Então, ele inseriu os nêutrons no núcleo atômico, explicando a estabilidade nuclear. Nêutrons, eles são neutros. Uau! Nossa, que professor inteligente, né? Então, ó, ao invés de eu ter um próton grudadinho com outro próton, eu tenho um nêutron no meio. E aí isso neutraliza a força de repulsão que existiria entre esses prótons. Por isso que o núcleo não entra em colapso. Ele estabeleceu ordens concêntricas bem definidas para os elétrons. Ou seja, não é mais aquele modelo de sistema solar, que era assim, né? Tipo, não é isso. Não dá pra ver nada, né? Porque eu não tô desenhando. Ele estabeleceu camadas. Aí a primeira camada é a camada K ou camada 1. A segunda camada é a camada L em ordem alfabética, tá? Vai seguindo infinitamente. Assim, a gente não, né, obviamente tem um limite, mas poderia seguir infinitamente, tá? E estabeleceu que os elétrons só poderiam passar de uma camada a outra ganhando pacote de energia. Quanta? Foi aqui que começou o inferno. Quanta, lembra o quê? Quântica. Aqui que começou o inferno. Quântica é um inferno. Na verdade é muito legal, mas é muito difícil. Então, o que isso quer dizer? Ó, vou explicar uma coisa agora que é muito importante, tá bom? Os níveis de... aqui a gente fala que os elétrons eles estão organizados em níveis de energia. O que isso quer dizer? As camadas que estão mais próximas do núcleo, os elétrons que estão aqui, eles têm menos energia do que os elétrons que estão nas camadas mais externas. Ok? Esse elétron, o elétron da camada K, ele só vai poder saltar para a camada L se ele receber uma certa energia. E é um valor pré-definido. Não é tipo assim, recebi qualquer energia, recebi 0,001 joules e aí vou saltar. Não, tem um valor e é um valor muito grande, na verdade. E aí ele salta. A gente chama isso do pacote de energia que ele vai ter que receber, o quanto. E aí, só que ele volta. Quando ele volta, por exemplo, ele libera luz como fóton. Enfim, aí várias outras coisas. O que você tem que entender daqui? Que para um elétron sair de uma camada menos energética, ou seja, mais para dentro do átomo, e ir para uma camada mais externa,
ele tem que ganhar energia. Beleza? Você atritar é uma forma de você dar energia. Você aquecer é uma forma de você dar energia. Ó, energia crescente, ok? KLMNOPQ, ok? Então, beleza. Opa, eu acho que eu pulei um. Não? Então, ok. Então, agora nós temos estruturas subatômicas, né? Aquela coisa do átomo indivisível não existe mais. Então, primeira coisa que a gente tem, os prótons. Os prótons, eles são a identidade do átomo, tá? Do elemento químico, melhor dizendo. Vou entrar em mais detalhes depois. Os elétrons e os nêutrons, correto? Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons têm carga zero. Quando eu falo que os prótons, eles são a identidade de um elemento químico, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que átomos de um mesmo elemento químico sempre, always, forever, sempre terão o mesmo número de prótons. Sempre, ok? Então, por exemplo, o isótopo radioativo do carbono. O carbono tem 3 isótopos. E eles são diferentes no número de nêutrons, eles possuem números de nêutrons diferentes. Mas por que eu considero que ainda é carbono? Porque tem o mesmo número de próton, beleza? Então, o que define que um certo átomo pertence a um determinado elemento químico? O número de prótons. Isso é muito importante, isso é questão que cai, tá? Principalmente na UERJ, pode que uma pergunta exatamente como eu falei. Deixa eu ver se eu peço uma analogia legal para fazer. Já sei. Eu gosto muito de futebol. Então, se você for ver um jogo de futebol, um Vasco e Flamengo, vão ter pessoas diferentes, né? De cores e tamanhos, enfim, tudo diferente. Mas o que permanece igual? O que permite que você denomine? Essa pessoa veio na torcida organizada do Vasco. Essa pessoa veio na torcida organizada do Flamengo. A camisa, correto? Então, o próton é como se fosse a camisa que vai determinar de que elemento atômico aquele átomo é. Ok? Show de milhão, então. Então, quais desses elementos os átomos podem perder ou ganhar? Ou seja, quais dessas estruturas subatômicas os átomos podem perder ou ganhar? Isso é muito importante. Somente os elétrons, pois são as estruturas mais externas dos átomos. Gente, pensa comigo. Vamos voltar aqui naquele slide que tem o átomo lá do Rutherford. Eu não vou mais usar o Canva, vou usar só o PowerPoint agora. Ó, o que é mais fácil? Imagina esse átomo aqui. Eu tirar esse elétron que está aqui, todo pimpão, na camada M, ou eu ir lá dentro do átomo e tirar um próton. Tirar um nêutron. É mais fácil alguém cortar o teu dedo fora ou alguém cortar o teu coração fora? Teu dedo, não é? Então, por isso que os átomos só perdem elétrons e só ganham elétrons. E isso tem a ver com aquela questão de íons que eu falei. Por exemplo, se esse átomo aqui, ele perder esse elétron, ele perdeu uma carga negativa. Ele vai ficar o quê, então? Se ele perder uma carga negativa? 2 segundos para vocês pensarem. Ele vai ficar positivo, correto? Porque ele perdeu uma carga negativa. Então, ok. Agora, imagina que isso aqui é um elétron. Ele ganhou um elétron. Se ele ganhou uma carga negativa, ele vai ficar o quê? Negativo. Entendeu? Não tem nada a ver com mudar o número de próton. O número de próton não muda, senão muda o elemento químico. Tá? Seguindo, então. Agora a gente vai falar dos íons, que eu meio que já falei, né? São átomos que perderam ou ganharam elétrons. Eles podem ser cátions, que perdem elétrons, por isso ficam positivos. Por exemplo, o sódio mais, esse mais quer dizer que ele está positivo, ou seja, ele perdeu um elétron. Esse sinal não é referente a ganhar ou perder, e sim a carga que ele está, tá? A prata 2+, porque ela perde 2 coisas. Uma curiosidade, eu sempre gosto de contextualizar as coisas, né? Os nomes dos elementos químicos vêm do latim. Prata, em latim, é argento. E aí, quando a Espanha colonizou a América Latina, em especial ali a região do Sul e tal, Paraguai, Uruguai, Argentina,
tinha muita prata. Por isso que eles têm o Rio de la Plata, né? Quando eles vão falar de dinheiro, eles falam, ah, não tenho plata. Eles ainda usam isso. Mas, enfim, a Argentina tinha tanta prata, mas tanta prata, que virou Argentina. Argentum prata, virou Argentina, porque é a terra da prata. Entendeu? E os ânions, eles ganham elétrons, por isso ficam negativos. Por exemplo, o Cl-, que ganha 1 elétron, o O, 2-, que ganha 2 elétrons. Gente, eu sei que pode parecer confuso, tipo, como é que eu vou decorar quem é cátion, quem é ânion? Eu, quando eu tava na escola, eu falava bem escroto assim comigo olhando no espelho. Ânion, ganhão, ânion, ganhão. E aí eu sabia que o ânion ganhava elétron. Eu sei, eu sou uma retardada, mas funcionou comigo, pode ser que funcione com alguém também, tá? E esse modelo nos leva a uma outra questão. Como os elétrons se organizam no átomo? Porque, gente, tem que ter organização, senão vira Brasil, senão vira o Brasil de Bolsonaro, entendeu? Tem que ter organização, tem que ter ministério que funcione, entendeu? As coisas não podem ser assim, ela caralho. Tem que ter uma certa organização, né? Então, veio esse cara muito legal, eu resolvi que eu queria fazer química porque eu adorava isso aqui. Eu quero tatuar isso aqui, inclusive. Veio esse cara, Pauling, e desenvolveu o diagrama de Pauling. Ó, vocês estão vendo aqui? Aqui são as camadas. Vai até a camada Q na prática / teoria. Porque, assim, a gente pode a qualquer momento descobrir um outro elemento que tem mais camada. Não é impossível. Ah, não pode. Não é, tá? Então, ó. K, L, M, N, O, P, Q. E aí, ele criou subníveis. Esses aqui são os níveis, as camadas são os níveis, e as camadas se dividem em subníveis, tá? Então, os elétrons se organizam no átomo em ordem crescente de energia, tanto em níveis quanto em subníveis, beleza? Então, isso aqui vai ser importante quando a gente fala de distribuição eletrônica, tá? Então, vocês têm que entender isso aqui. Se vocês não entenderem, me mandem mensagem pra Laís. Enfim, sinaliza, manda carta, tá? Comenta aqui no vídeo, né, no YouTube. Enfim, manda mensagem no Instagram, Mar de Elétrons. Enfim. Então, o que acontece? Basicamente, quando você vai... como os elétrons se organizam? Vamos lá. As camadas mais externas são mais energéticas, ou seja, por exemplo, a camada P é mais energética que a camada N. A camada Q, por sua vez, é mais energética que a camada P. E os subníveis mais externos são os mais energéticos. Os mais externos são os que estão mais à direita, beleza? O subnível S é aquele que fica mais perto do núcleo do átomo. O subnível P, mais ou menos. O subnível D já está afastado. O subnível F fica bem afastado. E aí, como é que os elétrons se organizam? Primeiro, sempre vai ter aqui no 1S, né? Uma coisa que eu esqueci de colocar. O subnível S, ele só consegue comportar 2 elétrons, ok? Mas a gente vai ver isso direitinho na aula de distribuição eletrônica, então nem se preocupa muito com isso. Aí depois vem o 2S, é só seguir o sentido da flecha. Depois o átomo vai para onde? Depois o elétron vai 2P, aqui no máximo 6. E aí depois 3S2. Depois 3P6. E depois 3D10? Não. Depois 4S2. Isso por quê? Porque os elétrons se organizam em ordem crescente de energia. Então, primeiro eu tenho que preencher todos os subníveis. Por exemplo, eu não posso preencher um subnível D se ainda tem um subnível S que não está preenchido. Um subnível menos energético. Eu não posso preencher um subnível mais energético se eu ainda tenho um subnível menos energético não preenchido. Porque esse preenchimento ocorre em ordem crescente de energia. Ou seja, primeiro eu vou, digamos assim, primeiro eu vou dar elétron para quem tem menos energia e depois eu vou dar elétron para quem já tem mais energia. Beleza? Gente, e essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. E não se esqueçam, o mundo precisa da revolta de vocês, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, não hesitem em entrar em contato. Eu espero que essa videoaula tenha sido boa, tenha sido esclarecedora. Eu sei que ficou longa, mas eu tentei fazer de uma maneira interativa, mesmo que eu não esteja vendo vocês, que vocês não estejam me vendo. Tá bom? Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.